A paz do Senhor, queridos, eu sou a pastora Lídia, esposa do pastor José Carlos, da Igreja Metodista. Estamos aqui agora para te inspirar como líder de célula. Você já passou aí por 3 ministrações, você já está na 4ª ministração de 8. Vamos chegar lá. Deus vai abençoar a nossa caminhada. E hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esse mover, por tudo que estamos aprendendo até agora. Então, abençoa esse teu filho, essa tua filha, Senhor, que está agora aberto a conhecer mais um pouco daquilo, Senhor, que só tu pode ministrar acerca desse projeto do ID, Senhor, e fazer discípulos. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, guarda e faça com que esse momento seja um momento rico de muito conhecimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá, queridos. A primeira coisa que eu quero falar para você é que Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 1 Pedro 2,9 também diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos são chamados para serem líderes de células, todos. Então, nós vamos falar sobre multiplicação agora. Como criar, então, uma cultura de multiplicação nas células? Hoje você vai aprender isso. Multiplicação na rede de células. Multiplicação é milagre. Queridos, multiplicação tem a ver com Deus. A palavra de Deus em Mateus 28, 20, que nós já lemos, não é? Então, fala sobre isso. Toda a autoridade nos foi dada. E o que é uma célula saudável? Nós vamos usar 5 requisitos que nós consideramos muito importantes para que você tenha uma célula saudável e multiplicadora. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que essa célula tem que ter a presença de Deus nela. Uma outra coisa é ter a visão e a cultura da igreja. A nossa visão, queridos, é ganhar almas e cuidar bem delas e fazer com que todos alcancem a salvação em Jesus. E a nossa cultura é sermos uma igreja família. Nós sabemos que todos somos filhos amados. Eu, como pastora, tenho filhos. Os meus filhos já têm filhos. E eu já tenho netos. Assim é a nossa igreja gerada. Todos nós somos importantes para Deus. E é assim que nós fazemos a nossa cultura. Somos filhos amados, somos filhos para pertencer a essa família. Nós também somos uma liderança discipuladora. Nós temos o Crescendo Juntos, que discipula um a um. Relacionamentos saudáveis também, nós precisamos de ter. O 5 é atmosfera e ambiente. Então vamos lá, vamos conversar sobre cada uma delas, né? Como está então a manifestação de Deus na sua célula? Como acontece isso? Isso é a coisa mais importante. É a característica mais importante da célula é essa, né? É a manifestação visível de Deus, é a coisa mais importante que precisa de ter nos nossos encontros. O que significa isso? Nós precisamos de ter salvação de vidas. Nós precisamos de ter
crentes comprometidos, compromisso crescentes, reconciliação, pessoas que talvez estejam desanimadas, mas que elas se fortaleçam através das nossas células. Tem que haver perdão, tem que haver intimidade, tem que haver nas nossas células novas pessoas. Então, isso tudo tem que estar nas nossas células. E como aumento a presença de Deus nas nossas células? Tenha uma expectativa na manifestação sobrenatural de Deus. Tenha uma expectativa na presença de Deus. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O segundo é: viva no secreto e no público uma santidade legítima. Hebreus 12, 14 diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente santificada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. O 3 é: seja integralmente obediente ao chamado de Deus. 1 João 5,3 diz: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. 4. Escolha sempre a unidade com a igreja como alicerce. Não podemos viver uma célula independente da nossa igreja. Precisamos de ter esse compromisso de viver a unidade com a igreja como alicerce. 5. Ore por tudo. Mateus 5, 7 e 8 diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e vocês batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. 6. Submeta-se à soberania de Deus. Romanos 11, 34 a 36 diz assim: como dizem as Escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Submeta-se ao Senhor. 7. Assuma a sua autoridade espiritual de forma integral. 1 Timóteo 4,12 diz: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Letra A, nós vamos estar aqui falando algumas características de assumir a sua autoridade espiritual de forma integral. Estabelecer ambientes de liberdade nos relacionamentos. B. Promover oportunidades para a salvação. C. Não forçar parâmetros para oferecer amor. D. Fazer de qualquer momento um altar de adoração. Nós vamos falar agora sobre a visão e a cultura da igreja. O que caracteriza uma igreja forte? É as pessoas saberem na célula para que elas existem e para onde elas estão indo. Então, a nossa visão é ganhar todas as pessoas para Jesus. Toda célula sonha com multiplicação.
É muito importante que você pense isso. Então, quais as características dessa célula que tem a visão e a cultura da igreja? Nós precisamos de desejar novas pessoas. Essas pessoas estão chegando na nossa célula. Cada pessoa da célula tem seu grupo de amigos e está, talvez, planejando uma casa de paz, que nós vamos também falar sobre isso. E pessoas que se oferecem para liderar. Isso tudo tem a ver com um organismo vivo, de uma célula que se multiplica. Todos sonham com o dia da multiplicação. Nós falamos para todo mundo. Quando a célula começa, todo mundo tem que saber que aquela célula vai se multiplicar. Todos têm que acordar isso, porque todos precisam de entender que a célula está ali porque é um organismo vivo que deseja ganhar vidas para Jesus, e é isso que o Senhor quer. E há uma data para se multiplicar, e essa data foi escolhida por todos. Então, como estabelecer a visão e a cultura da igreja? Fale constantemente sobre multiplicação. Fale em todas as oportunidades que você tiver. Mateus 12, 34 diz: pois a boca fala o que está cheio o coração. Então, fale sobre multiplicação. Defina uma data de multiplicação de forma participativa, em que todos desejem isso. Salmo 37:30 diz: a boca do justo profere sabedoria, e a língua fala conforme a justiça. Então, deseje isso. Defina uma data viável, em que as pessoas que estão ali sejam discipuladas, elas tenham tempo de se batizar, elas tenham tempo de fazer todo o processo do Destiny Fine, do Metodista College, né, de passar ali por todos os processos até chegar no curso de liderança. Divulgue adequadamente a sua data. Lembre-se da cultura da honra. Queridos, nós precisamos de receber isso em nosso coração. Que nós possamos respeitar a nossa igreja, as nossas lideranças, os nossos superiores. Tudo isso, nós precisamos de pensar nisso. Provérbios 31:26, fale com sabedoria e ensine com amor. Liderança discipuladora. O líder é o mobilizador da célula, e por meio da liderança que os participantes são desafiados a crescer em Deus. Todos nós precisamos de estar ali para nos tornarmos líderes, para que haja novas células, para que outras pessoas possam desenvolver esse ministério, porque quanto mais células, mais pessoas sendo alcançadas para Jesus. Quais são as características de uma liderança discipuladora? O líder tem 3 discípulos intencionais. Seus discípulos discipulam outros da célula. O líder é discipulado individualmente por seu coordenador. Ninguém pode deixar de ser discipulado. As tarefas da célula são distribuídas entre todos. Nós temos então, o Destiny Fine, que nós desenvolvemos ali, aquele projeto em que você tem o seu descobridor de destino, você sabe se você é profético, se você é mais para oração, se você é um conector, se você é um líder, um mestre. Então você vai se desenvolver na célula naquilo que você gosta, e todos ali vão estar caminhando juntos, se conectando e fazendo a obra apostólica, desenvolvendo projetos de abertura de novas células. E aí você vai fazer o curso de célula, vai pedir para aqueles que desejam fazer também o curso de liderança de célula. Nós também queremos inspirar outros discípulos, também ter uma relação familiar, uma relação saudável com aqueles que estão ali participando. E como saber que uma pessoa está pronta para liderar? Vamos lá? Vamos saber?
2 Timóteo 2, 1 e 2 diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, fiel, disponível e ensinável. Guarde isso. Todos nós precisamos de ser fiéis, disponíveis e ensináveis. E aí sim nós vamos saber se aquele irmão, aquela irmã está pronto para se tornar um líder de célula. Que sejam também capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Tem um outro versículo aqui, que é 1 Timóteo 3, 1 a 7, que diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito nem na cilada do diabo. Então, um líder preparado está comprometido com Deus. Um líder preparado está comprometido com a célula. Um líder preparado está comprometido com a igreja local. Um líder preparado tem testemunho de vida. Um líder preparado é membro da igreja. Um líder preparado inclui o curso de liderança, concluiu o curso de liderança de célula. Bom, não seja religioso, não exija mais do que o que a igreja estabeleceu. Esteja dentro de um perfil, saia do peso, seja leve. Foque no progresso e não na perfeição. Relacionamentos saudáveis. Os participantes são essenciais em uma célula. Sem eles, a célula não existe. Quais são as características de relacionamentos saudáveis? Há visitantes na célula semanalmente? O número de participantes aumentou em relação ao mês anterior? Houve batismo regular na célula? É importante que você, como líder, também incentive os participantes da célula a terem esse compromisso de batismo. Nós temos um curso de batismo e depois você, como líder de célula, vai entrevistar esse candidato. E nós vamos marcar o dia do batismo e ele vai se batizar. Então, faça isso acontecer. Todos têm um discipulador? Estão envolvidos em pelo menos uma ação de crescimento espiritual? Ou seja, o Metodista College, indo na igreja, participando da escola dominical, indo nos cultos de celebração. Quando as pessoas faltam, elas recebem ligação, e-mail ou algum contato? Faça isso, queridos. Entre em contato com as pessoas que talvez tenha faltado na igreja, na sua célula. Entre em contato. Não espere. As pessoas têm oportunidade de partilhar nos encontros, nas nossas células. Nós entendemos que fica mais fácil quando a gente faz duplas. Então, nós fazemos duplas e as pessoas conversam ali, a gente dá um tempo para elas conversarem, depois nós oramos a cadeira do milagre e é muito abençoador esse momento. Como desenvolver relacionamentos saudáveis? Discipula e seja discipulado. Nós não podemos discipular sem sermos discipulados. Tem um alvo de convites semanais. Busque pessoas fora da célula e da igreja, grupos de amigos e casas de paz.
Todos temos amigos que não são ainda cristãos e que nós temos que convidar para as nossas células e estimular aqueles que participam da célula a fazer o mesmo. Promova encontros descontraídos fora do ambiente da célula. Você, como líder, você pode levar o seu grupo a fazer piquenique, a terem momentos gostosos fora do ambiente da célula também. Então, promova isso, faça acontecer. Crie um ambiente descontraído com o seu grupo de célula. Leve pessoas a se comprometerem com Deus. Nós precisamos de estimular as pessoas a lerem a Bíblia, a orarem. Faça apelo de salvação. Então, pergunte às pessoas se elas aceitam a Jesus como Senhor das suas vidas. Estimule a vida devocional e oração das pessoas. Fala com elas para que elas possam ler a Bíblia diariamente, orar diariamente. Estimule as pessoas a fazerem o dia do amigo. Nós temos na nossa igreja o dia do amigo. O dia do amigo é um domingo que nós separamos com mensageiros especiais, sempre trazendo uma mensagem de conversão, e nós trazemos os nossos amigos, mas nós podemos fazer o dia do amigo nas nossas células, podemos fazer o dia do amigo na nossa casa. Então faça o dia do amigo, promova isso, traga todos para a igreja, traga todos para conhecerem a igreja local. Então estimule as pessoas. Também um outro ponto na nossa célula tem que ser a atmosfera e o ambiente. O ambiente precisa demonstrar que as pessoas são bem-vindas. Então, como que você vai fazer isso? Aquele ambiente tem que ser um ambiente de graça e aceitação. A atmosfera tem que trazer amor, cuidado. São, assim, ingredientes fundamentais para gerar cura e transformação na nossa célula, na vida das outras pessoas, O que caracteriza uma atmosfera em ambientes acolhedores? Vamos lá. O encontro, como dia e horário, não se alteram. Então, tem que ser sempre fixos e regulares. Quando as pessoas chamam as cadeiras, chegam as cadeiras, as mesas, já estão tudo organizadinho, a televisão tem que estar desligada. Então, assim, não podemos também ter religiosidade e controle sobre os outros. Isso não é permitido nas células. Você não pode ficar botando limite nas pessoas, dizendo que elas estão erradas. Se há animais domésticos, eles não podem ficar entre os participantes, não podem. Todos participam contribuindo com a célula, ela não é centralizada, a célula ela tem que ser assim, totalmente democrática dentro daquele ambiente, cada um pode fazer uma coisa. Os lanches podem ser simples, facilitando a participação de todos. A célula começa no horário e termina no horário. Amor e graça são visíveis entre todos. Quem multiplica é Deus, mas quem organiza os grupos, traz os pães e os peixes e distribui os cestos, somos nós, Através de uma análise simples, você aproveita os pontos fracos para investir e assim gerar uma célula multiplicadora. Como melhorar, então, a atmosfera e o ambiente da célula? Eu gostaria de compartilhar aqui um versículo que está lá em 1 Pedro 4, 8 a 11, que diz assim: sobre tudo, amem-se sinceramente um ao outro, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Hebreus 13, 1 e 2 diz assim: seja constantemente o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, tenham um espaço físico adequado.
Se estiver pequeno, multiplique você mesmo. Então, olha só que interessante. Nem sempre a gente já tem as pessoas para estar multiplicando. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar com você mesmo. Você vai criar 2 horários, 2 dias talvez, ou 2 horários naquele mesmo dia, e você vai fazer a multiplicação da célula para que as pessoas possam estar ali adequadamente naquele espaço, se você ainda não tiver ainda um outro espaço, nem o anfitrião e nem a liderança ainda terem entrado em processos, a célula é muito nova, mas está muito cheia, então vamos dividir o horário, vamos colocar uma mais cedo e a outra mais tarde, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, viu? Seja hospitaleiro, amável e generoso. A família inteira é que recebe a célula, e não apenas o líder. Esteja preparado para a presença de crianças. Se você não tem filhos pequenos, peça ajuda de quem tem. Peça ajuda para respeitar o horário de término e início da reunião. É muito importante isso, é bacana quando nós fazemos esse movimento, que nós fazemos os grupos em dupla, porque nós reduzimos bastante esse tempo. Não force a barra com o visitante. Evite o evangeliquez, né? Aquelas palavras difíceis, rebuscadas. Tenha cuidado em incluir todos na conversa. Não force a intimidade e anote os pedidos de oração e orem por ele. Para terminar, Lucas 5, de 5 e 6 diz, Simão respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas